Sabe aquela situação clássica onde a gente faz uma pergunta complexa para uma inteligência artificial e ela devolve uma resposta simplesmente perfeita, só que completamente inventada? Pois é, para quem constrói e acompanha o ecossistema tech, esse é o grande elefante na sala. Hoje a gente vai mergulhar direto no fenômeno mais fascinante e talvez o mais mal compreendido da tecnologia moderna. Por que sistemas geniais mentem com tanta confiança? A gente pede um artigo científico ou um processo judicial que nunca existiu, e a resposta volta na hora, articulada e impecável. Todo mundo já viu isso acontecer. Então, vamos abrir a caixa preta agora mesmo e desempacotar a verdadeira engenharia de software por trás desse mistério. Seção 1. O paradoxo da alucinação. Para entender exatamente por que isso acontece, a gente precisa mudar de forma radical a maneira como visualiza o funcionamento de um modelo de linguagem. Olha só como a nossa intuição nos engana. A gente insiste em achar que um LLM funciona tipo um banco de dados gigante ou um buscador que consulta arquivos. Mas não é nada disso. Ele é um preditor de padrões altamente avançado que, na verdade, não consegue pesquisar absolutamente nada na própria memória. Ele não recupera dados, ele calcula probabilidades. E o pulo do gato é entender que as famosas alucinações não são bugs no código. A máquina simplesmente não tem o conceito humano de verdade. Ela não está tentando enganar ninguém, até porque para ela é matematicamente impossível perceber a diferença entre um fato histórico real e uma ficção que seja estatisticamente provável. Seção 2. A máquina de sonhos. O que é realmente sensacional agora é quebrar a mecânica exata de como cada palavra é gerada lá no back-end. Tudo se resume a isso aqui. O texto é quebrado em fragmentos chamados tokens. O motor lê a sua entrada, calcula a probabilidade estatística, escolhe o próximo token e repete esse loop centenas de vezes. E o detalhe mais chocante é que não existe nenhuma checagem de fatos rodando no meio dessa arquitetura. É pura matemática rodando em loop no back-end, seja em Python, Node ou qualquer outra stack. Como o brilhante pesquisador André Karpathy costuma dizer, essa ausência de âncora com a realidade não é uma falha de design. A arquitetura inteira foi projetada para operar assim. Ela foi otimizada para gerar textos que soem incrivelmente humanos, e ela faz isso muito bem, praticamente sonhando a resposta com fluência. O cientista-chefe da Meta, Ian LeCun, também sempre alerta sobre a questão da predição autorregressiva. Como cada palavra nova depende das palavras anteriores, se o modelo cometer um deslize inicial, a chance dele derivar para um absurdo completo cresce exponencialmente a cada novo token. É um efeito bola de neve. Os números deixam isso bem claro. Pesquisas recentes apontam uma taxa de alucinação até 40 vezes maior para assuntos de nicho. Isso quer dizer que se médicos ou advogados usarem esses modelos de forma pura, o risco é gigante. Os dados de treino nessas áreas são super escassos, e aí a máquina é literalmente forçada a chutar. Seção 3. A síndrome do bom aluno. Agora a gente entra num problema sociotécnico muito interessante. Por que a inteligência artificial se recusa simplesmente a dizer "eu não sei"? Imagina aquele colega arrogante da faculdade que não estudou nada para a prova, mas se recusa a deixar a questão em branco, inventando uma resposta mega elaborada na hora. É mais ou menos isso. Os LLMs vivem no eterno modo de fazer prova, otimizados sempre para demonstrar autoridade e não necessariamente precisão. E grande parte da culpa é dos próprios parâmetros que a gente usa para avaliar essas IAs. Como os testes dão nota 0 quando um modelo admite que não sabe algo, a própria estatística acaba treinando a máquina para blefar com confiança. A gente recompensa a fluência e pune a incerteza, forçando o algoritmo a chutar sempre. Seção 4. Guardrails, o cinto de segurança. Bom, se o modelo não verifica fatos de forma nativa, como a gente cria aplicações seguras o suficiente para o mundo real? A resposta está nos guardrails, que são muito usados em arquiteturas com ferramentas como LangChain e sistemas corporativos da IBM. Guardrails são literalmente o cinto de segurança do sistema. Eles são a diferença entre uma ferramenta de IA imprevisível e um produto corporativo de respeito. Basicamente, a gente cria uma camada externa de software que filtra tudo o que entra e o que sai, sem precisar alterar a rede neural lá no fundo. É tipo uma alfândega digital em 3 fases. Primeiro, o guardrail de entrada intercepta e bloqueia qualquer prompt perigoso antes mesmo do modelo ler. Depois, a IA processa a resposta de boa. E, na volta, o guardrail de saída inspeciona cada frase para ter certeza de que nenhuma alucinação ou dado sensível vai chegar na tela do usuário.
E juntando tudo isso com os guarda-reios de tópico, a gente cria uma barreira impenetrável. Se um usuário tenta pedir a receita de um bolo para um bot financeiro corporativo, o sistema na hora percebe que fugiu do escopo, bloqueia a resposta e traz a conversa de volta para os trilhos. Seção 5. RAG e ferramentas externas. E para fechar o pacote da arquitetura definitiva, como as empresas conectam esses modelos ao mundo real com frameworks modernos? A gente sabe que todo LLM tem uma data de corte no treinamento, né? Eles congelam no tempo. Então, se a gente perguntar sobre o mercado financeiro de hoje, a máquina vai extrapolar alucinadamente. Eles não podem ficar isolados no próprio mundinho. A gente precisa injetar uma fonte de verdade externa ali. E quando a gente vai para a arquitetura prática, temos duas grandes opções. O fine-tuning, que é o ajuste fino, custa muito caro e o modelo ainda pode inventar coisas quando não conhece a resposta. Já o RAG, que é a geração aumentada por recuperação, é absurdamente mais eficiente porque ele pega fatos verificados de fora e entrega mastigado para o modelo usar. Com um pipeline de RAG bem feito, o cenário muda totalmente. A IA deixa de agir como uma sonhadora isolada e vira um sintetizador extremamente poderoso, conectando a inteligência fluente dela direto com os bancos de dados verificados da sua empresa. A máquina finalmente ganha uma âncora de verdade. E para quem usa IA no dia a dia, a gente também pode aplicar algumas táticas de defesa. Reduza o parâmetro de temperatura na sua API para diminuir a criatividade matemática da máquina. Use sempre prompts com vários exemplos claros. E o mais importante, use os modelos para acelerar ideias e estruturar raciocínios, mas valide fatos cruciais na fonte original. Sempre. Vimos que aplicando guarda-reios e técnicas como o RAG, conseguimos domar esses potentes motores de padrões. Mas a grande reflexão que fica é essa. À medida que essas tecnologias invadem toda a nossa infraestrutura global, como os nossos sistemas de confiança e auditoria vão conseguir evoluir junto com mentes digitais que nasceram puramente para sonhar? Fica o pensamento. Muito obrigada por acompanhar essa análise e até a próxima exploração pelo back-end da nossa realidade digital.